Olá, bem-vindos à nossa aula de preparação para a prova de linguagens do Enem. E a gente já tem conversado, tem bastante tempo, sobre a necessidade da interpretação. Estou falando sobre isso em todas as aulas, literalmente. Essa não seria diferente, nós vamos continuar falando sobre os gêneros textuais. Ocorre, gente, que nesta aula nós vamos falar de gêneros textuais distintos daqueles sobre os quais nós falamos na aula passada. Por quê? Porque os gêneros da aula passada, eles não eram gêneros necessariamente artísticos. Na nossa aula anterior, a gente falou sobre as mais variadas formas que nós temos de produzir textos, com as suas funções, né, com as suas estruturas, com o seu contexto, com o meio pelo qual essa obra ela é divulgada. Então, nós estávamos falando de obras não literárias, ou seja, nós estávamos falando sobre textos não artísticos, que é o contrário do que nós vamos falar hoje. Hoje, a nossa intenção, embora a gente vá aprofundar isso nos estudos de literatura, a nossa intenção é falar justamente sobre essas obras que são artísticas, que foram produzidas com a busca de se fazer arte. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente está falando sobre esse tipo de texto, né? Sobre esse texto em que o autor ele fez com essa busca, com essa intenção. Olha, eu quero que o meu texto seja artístico, eu quero que o meu texto seja elaborado. Bom, algumas coisas têm que ser levadas em consideração, tá certo? A primeira delas é a linguagem. A linguagem utilizada num texto literário, num texto artístico, é muito diferente da linguagem utilizada num texto não artístico. Afinal de contas, para e pensa. Imagina que você está olhando o gênero cartaz no mercado. A informação ali vai estar óbvia, né? Vai estar clara. Você vai olhar para aquilo ali e você vai entender perfeitamente. Agora, imagina que você está lendo um poema de Camões. Será que não vai ser necessário ali que você faça algumas releituras? Será que não vai ser necessário que você precise entrar nesse texto, pensar sobre o significado das palavras? Pois é. A linguagem de um texto literário, gente, ela é uma linguagem um pouquinho mais obscura, como se fosse uma cebola que tivesse que ser descascada. Você vai ler ali, vai entender aquele significado inicial, aí você vai aprofundar sua leitura, você vai perceber o seguinte, talvez esse autor aí ele esteja querendo dizer alguma outra coisa que eu ainda não captei, né? E aí você começa a pensar nas figuras de linguagem, você começa a pensar em todas as possibilidades de significado, na polissemia, e aí você vai entrando nesse texto de maneira cada vez mais densa, mais aprofundada. Então, a linguagem é um primeiro elemento que a gente tem que levar em consideração no texto literário. Ela não é clara, muitas vezes ela é muito mais elaborada, ela é muito mais profunda, e a gente vai precisar, sim, de uma releitura ali e até de um pouquinho de paciência. A segunda coisa, gente, é a subjetividade. Os textos literários, eles tendem a ser mais subjetivos. Ai, mas o que isso quer dizer? Subjetividade? A subjetividade, gente, ela tem a ver com a presença do eu. Como é que o seu eu, ele olha o mundo? Como é que o seu eu percebe o mundo? E a partir dessa percepção pessoal, desse sentimento pessoal que você tem aí em você, você escreve. Você vai pegar todo aquele sentimentalismo, toda aquela visão pessoal, toda aquela personalidade, você vai inserir no seu texto. O texto fica, portanto, muito mais próximo do eu, do sentimento. Quando você tem um texto não literário, você raramente vai saber o que aquele autor está querendo dizer ali, né? O que aquele autor está querendo sentir, ou querendo sentir, não, perdão. O que aquele autor está de fato sentindo, o que ele pensa sobre o assunto. Imagina que você está lendo, por exemplo, um gênero notícia. O gênero notícia, ele é um gênero não literário. O cara, quando faz a notícia, ele não está querendo fazer uma obra de arte, né? Mas, na hora que ele produz aquele texto,
ele vai, portanto, tentar fazer a coisa de maneira mais objetiva possível, para que você, enquanto leitor, olhe para aquilo e compreenda com clareza, tá bom? Então, aí, a gente vai ter essas duas diferenças fundamentais, ou melhor, três. Intenção artística, né? A gente vai buscar produzir arte através do texto. Um segundo elemento, a linguagem elaborada, esse é um ponto fundamental. E o terceiro elemento que a gente vai ter é a subjetividade, deixar transparecer aquele eu, né? Tem uma pessoa por trás desse texto, né? Ao passo que quando a gente olha um texto não literário, de modo geral, a gente vai pensar nele de que modo? Texto não literário, nós estamos falando de uma linguagem direta, a gente quer que o nosso leitor entenda na hora, com clareza, aquilo que a gente tem a dizer, tá bom? Isso tudo dito, vamos ao material preparado para a aula de hoje, né, gente? Olha só, eu até escolhi para vocês uma imagem clássica, né? Olha bem, gêneros literários. Ah, mas por que uma imagem clássica, Melise? Por que você está querendo dizer, né? Por que você está falando disso? Ou por que você escolheu essa imagem? Por causa do seguinte, gente. A primeira pessoa que foi chegar a estudar esses gêneros sistematicamente foi quem? Aristóteles, né? E aí ele conseguiu chegar a essa divisão nos gêneros lírico, épico e dramático. Vamos parar um pouquinho também de compartilhar para a gente poder entender isso aqui. Quando a gente está falando de gêneros literários, gêneros artísticos, a gente está falando basicamente sobre esses três gêneros: o lírico, o épico e o dramático, tá? Que foram estudados lá pelo Aristóteles, e aí ele percebeu, né, que os homens, de modo geral, ao fazer arte com as palavras, eles faziam levando em consideração esse tipo de estrutura, digamos assim, esse tipo de modelo, digamos assim. O que não quer dizer, gente, imagina, de modo nenhum, longe de mim dizer que hoje em dia só existam esses gêneros. Na verdade, nós temos agora subgêneros. Nós temos aí novas possibilidades artísticas que foram nascendo a partir desses três gêneros iniciais, ok? Então, claro, a gente vai reforçar muito isso quando a gente entrar nas aulas de literatura, tá? Mas o que a gente precisa saber agora é isso: lírico, dramático e épico. Vamos voltar. Ó, é o seguinte, pessoas. Nós vamos começar falando exatamente, começar é ótimo, né? Nós vamos começar falando exatamente sobre o tal do gênero lírico. E o que é o gênero lírico? Gente, olha que coisa bonita. A palavra lírico, ela nasceu da palavra lira, que era um instrumento musical muito mais famoso antigamente do que ele é hoje, de fato, né? A lira era como se fosse uma harpa pequena que as pessoas tocavam ali. Então, se a gente pensa em harpa, a gente pensa em música. E olha só a definição que o Aristóteles deu para a gente do tal do gênero lírico. Ele falou para a gente o seguinte: é a palavra cantada. E quando a gente fala em palavra cantada, a gente fala necessariamente em poesia. O quê? Peraí, me ajuda, deu uma travada aqui. Palavra cantada é poesia? Como assim, né? Pois é, gente. A poesia, ela é, assim, inicialmente falando, cheia de musicalidade, né? Quando a gente está falando de poesia, a gente está falando de uma escolha vocabular, ou seja, de uma escolha de palavras que seja uma escolha musical, harmônica. A gente vai ver, entretanto, que atualmente, quando a gente fala de poesia, né, nessa poesia contemporânea, até a partir do modernismo, a gente vai ver que os nossos autores eles começaram a querer meio que deixar de lado essa noção tradicional, clássica de poesia, tá? Mas esses estudos também vão ser deixados um pouquinho para depois, quando a gente estiver lá na literatura. Olha só, gente, vamos dar uma olhadinha aqui no seguinte. A Emília vai pular aqui. Eu estou percebendo que ela está se aproximando. Não. Daqui a pouco ela gosta porque ela viu que eu estou escrevendo, ela viu que eu vi que ela está chegando, aí ela resolveu dar uma disfarçada. Daqui a pouco ela dá uma pulada aqui. Vamos ver. Olha só, gente. O que acontece então? Estrutura
do gênero lírico, tá? Ele é escrito em versos. Então, se você observar aí o que a gente tem, né? Se você der uma olhadinha aí, eu coloquei aí ao lado um poema, na verdade, isso daí é uma cantiga, tá? É uma cantiga que foi escrita durante a época medieval, dentro do que a gente chamava de trovadorismo. Basicamente, gente, essa poesia ela é organizada em versos. Verso é cada linhazinha dessa que a gente está olhando aí. E os versos, por sua vez, eles se organizam em estrofes. A estrofe é o conjunto dos versos. Então, nesse caso, a gente vai ter aí, é porque tem uma escondidinha aqui, ó, tá vendo? Nesse caso, a gente tem 4 estrofes, tá? Essas estrofes, que são 4, cada uma delas vai ter 3 versos. Uma outra coisa interessante que a gente vai encontrar no gênero lírico é a presença da subjetividade. É muito comum que a gente observe, né, ali o eu lírico mostrando, dizendo o quanto que ele sente, né, o que o mundo traz para ele, ou falando sobre a pessoa amada. São elementos bastante comuns que nós vamos perceber dentro da poesia, tá bom? Então, outra distinção, gente, muito importante que a gente tem que ter é a seguinte, olha só. Literatura tem muito a ver com criação. Quando você está criando, quando você está inventando, repare, você está inventando. Não significa, não quer dizer que aquele sentimento que está sendo exposto ali seja de fato o seu sentimento. Você pode estar num dia super feliz e, vou fazer aqui um poema triste, né? Ou você pode não estar gostando de ninguém, mas, eu vou dizer o quanto que eu estou apaixonado. Por quê? Porque isso é criação literária pura. Então, a gente não pode confundir o autor, que é a pessoa que escreve, com o eu lírico, que é a pessoa que fala dentro do poema. A gente vai ver isso muito claramente aqui nesse texto que eu separei para vocês. Olha só, vamos dar uma lidinha rápida nele. Ele diz assim, ó: ondas do mar de Vigo, acaso vistes, meu amigo? Queira Deus que ele venha cedo. Ondas do mar agitado, acaso vistes, meu amado? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amigo, aquele por quem suspiro? Queira Deus que ele venha cedo. Acaso vistes, meu amado, por quem tenho grande cuidado? Queira Deus que venha cedo. Martim Codax. Pois é. Aí, nesse texto que a gente acabou de ler, gente, como eu disse para vocês, é uma cantiga, né? É uma cantiga de amigo, na verdade, é uma cantiga que fazia parte lá do trovadorismo, era um modo como eles escreviam. A gente tem o quê? Um texto que é escrito por um homem, Martim Codax. Só que neste texto ele se passa por uma mulher. Essa mulher que tá falando do amigo dela, né? Do amigo. Ela tá muito sentindo da fala do amigo, né, gente? Assim, né? Não vamos expor a moça. Mas então, isso deixa claro o quê? Né? O Martim Codax, quando ele escreveu, ele não é uma mulher. E ele não estava sentindo falta do namorado, mas ele se colocou na posição de uma mulher que sente falta desse amigo, que sente saudade, que está apreensiva. Então, gente, essa é a primeira coisa que vocês têm que fazer, a distinção. Você tem o autor, você tem o eu lírico, e o eu lírico ele está no gênero lírico, tá? Então, assim, ele vai ser encontrado dentro da poesia. Tá bom? Mas então quer dizer que se eu estou lendo um conto, estou lendo um texto, esse texto necessariamente tem aquilo que não seja poesia, esse texto necessariamente quem fala ali é o autor. Não, porque a gente pode ter o narrador, a gente pode ter outros elementos que são criados ali. A gente já vai chegar, a gente já vai falar sobre isso, tá bom? Mas o fundamental é, não se esqueça, autor é uma coisa, eu lírico é outra coisa muito diferente, tá? Continuando a falar sobre a poesia, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Olha. Logo a seguir, gente, eu trouxe para vocês um poema famosíssimo do nosso querido Camões, considerado pai da língua portuguesa, né? Camões, que viveu no século XVI, e que, assim, revolucionou para sempre o nosso idioma, não é à toa, né, que ele é chamado pai da língua portuguesa, né? Não é à toa que ele
mostra para a gente essa, como é que se diz? Essa beleza da potencialidade da nossa língua, né? Da potencialidade do nosso idioma. Então, o que acontece, gente? O Camões, ele trouxe para a gente uma maneira específica, tá? De produção poética, que é o que a gente chama de soneto. O soneto é isso aqui, ó, que está na frente de vocês. Basicamente, nós temos 2 quartetos, 2 tercetos. O que isso quer dizer? A gente tem aí versos, né? Esses versos, eles formam 4 estrofes. Vocês têm aí, ó, 2 quartetos, porque nas primeiras 2 estrofes vocês têm 4 versos cada uma, e aí você tem os 2 tercetos. Nas 2 últimas estrofes você tem 3 versos cada uma, tá? No soneto também é muito importante a métrica. Eles vão separar direitinho, né, a quantidade de sílabas poéticas. Sílaba poética, gente, não é a mesma coisa que sílaba da palavra, tá? Quando você lê uma sílaba poética, quando você lê um verso, é como se esse verso ele fosse uma palavra só. E ele vai ter uma musicalidade, uma cadência própria dele entre sílabas tônicas e átonas. Então, ele tenta manter, né, essas sílabas poéticas, essa cadência em todas as sílabas, tá bom? Também é muito importante que a gente consiga perceber, quando a gente está diante de um soneto, né? Porque tem gente que tem dificuldade de compreensão, de leitura, de entender poesia. Quando você estiver diante de um soneto, meu amor, presta atenção no seguinte, no fecho dele. Ah, mas o que é o fecho do poema? O fecho do poema é a última estrofe. Essa última estrofe, ela vai meio que explicar. Falei que a Emília ia subir. Ela só não apareceu, a danada. Ela vai me desmentir aqui, mas ela subiu. O que acontece? A gente vai ler, né, a última estrofe desse texto entendendo como se fosse o fecho do poema. Ou seja, ele é uma espécie de resumo daquilo que foi falado. Dá uma olhada aí, ó. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é um não querer mais que bem querer, é um andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se de contente, é um cuidar que se ganha e se perder. É querer estar preso por vontade, é servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata lealdade. Mas como causar pode seu favor se nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Vocês perceberam, gente, essa beleza dessa musicalidade que a gente vê que o Camões construiu, né? E o Camões, ele constrói isso com uma escolha vocabular, através da métrica, escolhendo palavras e ordenando essas palavras de modo que haja ali um ritmo. Tanto é que o Aristóteles vem e chama isso, né, de a palavra cantada, porque, afinal de contas, a poesia ela tem a sua musicalidade interna. E aí, gente, olhando para o fecho desse poema, né? Mas como causar pode ser o favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor, a gente está percebendo o seguinte, ele está resumindo tudo aquilo que ele falou, né? Ele estava falando que o amor é fogo que arde sem se ver. Isso é o contrário, né, gente? Se você não percebe que arde, como é que você sabe que arde, né? Então, o amor é cheio de contradições, e ele explica isso justamente ali no fecho, justamente na última estrofe do soneto. Então, presta atenção nessa última estrofe, tá? A gente tem, entretanto, também, tá, meus amores? E vocês vão perceber aí, né? Opa, peraí, gente, que eu passei demais aqui. Vocês vão perceber, passei muito, que essa questão do verso, como eu disse, ela vai ser transformada, tá? Muitos autores contemporâneos, até modernos, até, eles vão questionar o valor do verso, se a literatura ela tem mesmo que ser feita com verso ou se ela não tem, tá? Mas isso a gente vai deixar para as aulas de literatura. O que nos interessa é reconhecer isso aqui agora. Aí, a gente chega ao gênero dramático. Olha como é que o Aristóteles ele definiu para a gente esse gênero dramático. Ele diz que a palavra encenada, gente do céu, conhecemos gente dramática. Eu conheço gente dramática
Talvez até eu seja uma delas, talvez vocês sejam uma dessas pessoas dramáticas, né, gente? Vamos parar um pouquinho para pensar, né? E o que significa quando a gente diz que uma pessoa é dramática? A pessoa dramática é aquela que exagera, né? Faz aquela tempestade num copo d'água. Ah, meu Deus do céu, eu estou aqui, aconteceu, eu tirei uma nota baixa. Para a gente falar do nosso universo de alunos aqui. Ai, tirei uma nota baixa, meu Deus, eu quero me jogar da ponte, meu pai vai me matar. Gente, calma. A gente não precisa chegar nesse aspecto de exagero, nesse aspecto, né? A vida não acabou. Mas por que a gente usa essa palavra drama? Justamente por causa do aspecto de exagero, do aspecto de encenação. Gente, o teatro, ele era absolutamente fundamental nas culturas grega e romana, tá? Eles faziam parte do dia a dia. Ou seja, a encenação, o exagero, você cumprir um papel que não é seu. Hoje em dia, é claro que esse gênero dramático ele foi se desenvolvendo em uma série de subgêneros, né? A gente tem, por exemplo, hoje em dia a gente fala de cinema, né? A gente tem as novelas, a gente tem as séries, as minisséries, séries que vocês adoram assistir, né? E até mesmo, gente, o gênero dramático em si, quando a gente ainda não tinha essa tecnologia do cinema e tudo mais, a gente tinha as subdivisões, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre as principais subdivisões da tragédia e da comédia. Antes, entretanto, dá uma olhadinha da tragédia e da comédia, eu adiantei, né? Sobre essas subdivisões do gênero dramático. Antes, entretanto, eu quero que vocês vejam essa imagem aí. A gente tem duas máscaras, né? Essas máscaras, elas eram usadas pelos atores lá durante as suas encenações, na Grécia Antiga, na Antiga Roma também, né? Para quê? Para que ficasse muito clara qual era a emoção que eles queriam passar. Para além disso, eles são as próprias representações do teatro e dos seus subgêneros mais importantes, que são quais? A tragédia e a comédia. Olha só, na tragédia, gente, quando a gente fala de tragédia, a gente está falando de tragédia mesmo, tá? A gente está falando de tragédia mesmo. Não estou aqui, não temos tempo para ficar contando para vocês detalhes das tragédias, mas eu posso falar um pouquinho, por exemplo, do Édipo. Talvez vocês já tenham ouvido falar sobre o Édipo, né? O Édipo, gente, ele nasce e aí o oráculo diz, olha só, vocês, pais, têm que afastar esse menino da vida de vocês, porque ele vai trazer uma grande tragédia, né? Acontece que os pais, com esse pena, né? Poxa, você tem um filho bonitinho, cara, eu vou pegar esse meu filho bonitinho e eu vou matar? Não vou. Colocaram lá o Édipo, abandonaram o Édipo à própria sorte. Acontece, gente, que Édipo cresce, atenção para o spoiler, Édipo cresce sem saber, mata o próprio pai, casa-se com a própria mãe, tem filhos com a mãe, e é claro que isso gera a vingança divina. Por quê? Porque houve aquilo que a gente chama de híbris. A híbris ela é muito comum dentro da tragédia. A híbris ela é o orgulho humano. É quando a gente quer agir como deuses. Caramba, se os deuses mandaram que os pais do Édipo dessem um fim nele, eles tinham que ter dado um fim nele. E não deixado o menino viver aí a própria sorte. No fim das contas, não só o Édipo, mas toda a cidade, os seus filhos, inclusive, né, tiveram que pagar por isso, porque apareceu lá a esfinge, né, a famosa do Decifra-te, eu te devoro. Então, gente, a gente tem, por exemplo, a Medeia, né, que também, por um momento de híbris, a Medeia vai lá e ela foge da sua cidade, né, casa-se com Jasão. Jasão a abandona, Medeia mata os próprios filhos, né? Então, assim, quando a gente está falando de tragédia, a gente está falando de coisa terrível mesmo, a gente está falando de coisa ruim mesmo, tá? E por que isso era tão importante? Porque a tragédia, ela gerava a catarse, uma espécie de sentimento de libertação a partir do sofrimento, de libertação a partir da emoção. Você fica tão preso naquela realidade, você fica tão preso naquela história, você vive e sofre ao lado daquele personagem com quem você criou empatia. E ao sofrer ao lado dele, você passa a acompanhar esses sentimentos, e esses sentimentos eles te trariam uma espécie de libertação.
Por outro lado, a gente tem a comédia. A comédia, ela vai ter exatamente essa ideia que nós estamos tendo até hoje, né? Que é o quê? É fazer rir. Entretanto, eles tinham um mote, dá só uma lida nisso aqui, ó. Rindo corrigem-se os costumes, ou seja, ridendo castigant mores, né? Como assim rindo corrigem-se os costumes? Nós precisamos educar as pessoas, né? Nós precisamos mostrar às pessoas como é que elas devem viver em sociedade, como é que elas podem se colocar, né, diante dessa sociedade. Então, através da comédia, ele vai ridicularizando os atos que são considerados inaceitáveis, os atos que são considerados ruins, e aí a pessoa ela vai entendendo que ela deve parar de praticá-los, né? Que ela tem que aí viver de uma outra maneira. Existem alguns subgêneros do drama, né? Do gênero dramático. A gente pode falar, por exemplo, do alto, né? O que é o alto? O alto é uma peça teatral religiosa, tanto que a gente tem aí a famosíssima Alto da Compadecida, né? Para e pensa, o que é o Alto da Compadecida? É uma história religiosa, você tem ali a presença de Jesus, você tem a presença de Nossa Senhora, né? Então, todos eles estão ali atuando e vão servir também para evangelizar. Os autos, eles foram muito comuns quando os portugueses chegaram ao Brasil e começaram a catequizar os índios, né? Então, os nossos nativos, eles assistiam e participavam, né? Eles atuavam em peças teatrais, vocês viram, né? Não tô maluca. Eles atuavam em peças teatrais, né, e assistiam essas peças teatrais também com a finalidade de evangelizar. A gente ainda tem a tragicomédia, né? A tragicomédia ela existe até hoje. Existem filmes que você vê, né, que ao mesmo tempo que são muito tristes, eles têm cenas muito engraçadas, têm momentos muito engraçados. A mistura da tragédia e da comédia. O gênero lírico, gente, até o gênero lírico, ele também tem subgêneros, né? Por exemplo, a ode, que é quando você cria um poema elogioso, o hino também, né, um tipo de poema elogioso. Você tem o haikai, que é famosíssimo, né, que é aquele poema de 3 versos de origem japonesa. A gente tem a sátira, por exemplo. A sátira ela é a crítica, né, aquele poema crítico que você vai encontrar. Então, assim, é muito comum que a gente veja esses subgêneros aparecendo aí, tá bom? Vamos olhar agora, meus anjos, deixa eu só abaixar aqui. Vamos olhar agora para um elemento muito importante dentro do teatro, que são as chamadas rubricas, tá? Às vezes pode acontecer de aparecer questão do Enem que vá se interessar exatamente pelas rubricas. O que são elas? Basicamente, são orientações para o ator, como é que ele tem que agir ali diante daquela história, né? daquela cena que ele está fazendo no momento. As rubricas, elas não devem ser lidas, como eu disse, são orientações. Geralmente, elas aparecem entre parênteses no nosso texto. Então, olha ali, ó. Cena 1, álbum de família, Nelson Rodrigues, aí você vai ter o quê? O autor, né, da peça. Palco menor. Cena mostra ângulo de um dormitório de colégio. Glória e Teresa entram rindo muito, como se brincassem de esconde-esconde. Ambas em finíssimas camisolas, muito transparentes. São meninas que aparentam 15 anos. Há entre as duas um ambiente de sonho. Quando a música termina, a Teresa fala. Tá vendo? Isso é a rubrica. É a orientação que aquele autor vai dar para o diretor e para os atores sobre como agir, como atuar diante daquela cena, tá? E aí você tem, né? Por que o teatro ele é definido pelo Aristóteles como a palavra encenada? Justamente porque você vê a ação, você não tem ali a presença do narrador, né? Você tem a ação. Então, ali, a conversa, a história, perdão, ela se desenvolve pelo desenvolvimento dos acontecimentos, né? A própria ação te conta a história. Então, você tem ali, Teresa, você jura? Juro, por Deus, claro. Nota importante, o sentimento de Teresa é mais ativo, Glória resiste mais ao êxtase. Então, quero ver, mais depressa que a irmã pode vir. Erguendo a cabeça, juro o quê? Retificando, juro por Deus. Tá vendo? Então, assim, elas não vão dizer, mas elas vão atuar segundo essas orientações.
E, por fim, nós temos o gênero épico, é o gênero das epopeias, que o Aristóteles chamou de a palavra contada, porque, basicamente, gente, através do gênero épico, são contadas histórias, tá? Só que não são histórias quaisquer. Essa é a parte legal. Quando a gente fala de gênero épico, nós estamos falando da construção de histórias muito específicas, que são as epopeias, tá? O que são epopeias? São a história do desenvolvimento de um herói. E esse herói, ele precisa passar por determinados acontecimentos ou determinados marcos na vida dele. Por quê? Porque ele tem uma intenção. A intenção dele é de se eternizar. O problema do herói não é morrer. O problema dele é morrer como um covarde, né? Ele morrer não lutando. Então, assim, um herói, ele geralmente traz consigo mesmo todas as histórias ou melhor, todas as qualidades reunidas por um único povo. Então, assim, é como se ele fosse o representante daquele povo, e o nome dele vai se manter pela eternidade. Ele se eterniza pela memória, ele se eterniza pelos seus feitos, ele se eterniza pela lembrança, tá certo? Uma outra coisa importante, as epopeias, elas são histórias escritas em versos, histórias de heróis escritas em versos, geralmente começando naquilo que a gente chama de in media res, que é isso, no meio dos acontecimentos, quando você pega, você já deve ter assistido um filme assim, né? Você começa a ver o filme começa a ser contado lá no meio da história, só depois que ele vai voltar e vai contar o que aconteceu mesmo para que aquilo chegasse ao fim, né? Tem até um spoiler que eu vou dar aqui, gente, mas não é um spoiler muito grande, não. Tem um filme chamado Melancolia, né? E nesse filme Melancolia, o que você tem? Descobriram que existe um outro planeta no sistema solar e que esse planeta vai bater a Terra. Pum, já era, morreu todo mundo, acabou ali, né? E o mais engraçado é que o filme começa, a primeira cena do filme é justamente o colapso. Justamente ali os planetas batendo um no outro, né? E o fim da raça humana, portanto, o fim da nossa história. E aí, perguntaram ao diretor, né? Mas por que você fez isso? Né? Assim, e aí ele falou, eu escolhi começar o filme pelo fim porque eu queria desviar a atenção do público. Se eu deixasse essa cena desse mega, né, dessa coisa catastrófica acontecendo no final, as pessoas elas iam ficar esperando tanto essa cena que elas não iam prestar atenção no drama humano que estava se desenrolando em face do fim da nossa própria existência. Então, eu escolhi colocar primeiro essa cena, né, para que a gente pudesse prestar atenção naquilo que eu queria mostrar mesmo, que era o drama humano. O filme não é de ação, tá, gente? Pode parecer que seja, mas não é de ação. Aliás, é um filme muito interessante para a gente assistir. Bom, classicamente, né, então falando, a epopeia ela tende a começar pelo meio, tá? Ela é escrita em versos. Esses versos, a epopeia é muito longa, né? A gente tem aí milhares de versos na realidade, e esses versos, que também tem uma coisa bem interessante, eles seguem a mesma métrica, ou seja, retomando aquilo lá que a gente falou no gênero lírico, né? Eles seguem a mesma quantidade de sílabas por verso, tá bom? E eles são divididos em cantos. Cantos são como se fossem capítulos, tá? De uma epopeia, tá bem? A história das epopeias, gente, aqui no nosso mundo ocidental, começa com a Ilíada e a Odisseia, escritas pelo tal do Homero. A gente tem que pensar que existe a questão homérica, né? Não se sabe se Homero de fato existiu, não se sabe se Homero, na verdade, era uma quantidade muito grande de pessoas que acabaram formando essas duas epopeias, a Ilíada e a Odisseia, tá bom? É importante dizer que tanto a Ilíada quanto a Odisseia, elas têm uma tradição oral, ou seja, elas foram passadas oralmente, elas eram cantadas, tá? Na Ilíada, a gente tem a história da Guerra de Troia. Vocês já devem ter assistido ao filme Troia, né? Em que o Brad Pitt, ele encena o Aquiles, que é um dos grandes heróis aí da Ilíada, né? Aquela Guerra de Troia que foi tão sangrenta, onde a gente tem também o cavalo de Troia, né? De onde sai a ideia de presente de grego. A guerra estava durando muito mais tempo do que se esperava, né? A Helena ela foi raptada por Paris, que era o príncipe de Troia, e ela era a rainha dos espartanos, né? Então todas as cidades-estado gregas, as cidades-estados gregas, elas foram até
Troia para invadir. Eles pensaram que eles fossem ganhar a guerra muito rápido, mas não ganharam a guerra muito rápido, demorou muito. E aí os gregos tiveram essa ideia: não, vamos construir um cavalo de madeira, né? Fingir que é um presente para os troianos. Os soldados entram no cavalo, na hora que os troianos puxarem esse cavalo lá para dentro da cidade, a gente sai e mata todo mundo. Assim foi feito. Calcanhar de Aquiles sai também da Ilíada, né, gente? Porque o Aquiles ele era imortal, só não era do calcanhar para baixo. Ele recebe uma flechada no calcanhar, por causa disso ele morre. E a gente tem Odisseia, que conta a história do Odisseu. Quem é Odisseu? Odisseu é Ulisses, um rei, um dos reis gregos. E basicamente o que a gente tem? A gente tem a história do retorno do Ulisses para a sua casa, né? Então, a gente tem aí a história de Penélope, a gente tem a Telemaquia, que é a parte do início da história, que o Ulisses estava demorando muito para voltar para casa, né? E o Telêmaco, que era o filho dele, vai em sua busca. Então, assim, são histórias muito interessantes que devem ser sempre propagadas. Na língua portuguesa, a gente tem o maravilhoso Lusíadas, contado, claro, pelo nosso Luiz Vaz de Camões. Os Lusíadas, gente, obra-prima da língua portuguesa, que conta, na verdade, os feitos do Vasco da Gama, né? Que foi o grande navegador que conseguiu chegar lá na Índia por via marítima, né? Porque você imagina, você sair lá da Europa andando para chegar lá na Ásia, gente, pelo amor de Deus, não tem condição, né? Então, os portugueses eles conseguiram criar essa rota. Só que o que é importante da gente entender aqui nos Lusíadas é o seguinte, olha só, o Vasco da Gama, na realidade, ele representa o povo português, tá? Então, assim, ele não está ali simplesmente para, vamos exaltar a pessoa do Vasco da Gama, né? Na verdade, o Vasco da Gama ele é só uma representação de um povo. Então, o Camões ele estava querendo ali fazer, né, essa homenagem ao povo português, tá? Então, a gente vai ter essa coisa que é muito importante quando a gente está falando aí dos Lusíadas. Também começa pelo meio, né, lá, quando eles estão quase lá eles estão quase chegando lá na Índia, e aí ele começa a contar desde a sua saída de Portugal, lá com o velho do Restelo, falando: povo português, vocês estão querendo coisas demais, vocês estão agindo com muito orgulho, para que mais terras, né? Passa lá pelo Cabo da Boa Esperança, que era tão temido pelos portugueses na época, né, gente? E lá no Cabo da Boa Esperança viveria o gigante Adamastor, que ele seria responsável por fazer com que os navios afundassem, né? E aí, o que ele faz? Eles conseguem passar por lá até chegar nas Índias. Então, é um feito muito glorioso, muito grandioso, que Camões resolveu trazer para sua epopeia. Pois bem, gente, aí que o Aristóteles chamou a epopeia de a palavra contada, né? Inclusive, os romanos tiveram também a sua epopeia, chamada de Eneida, ela foi escrita pelo Virgílio. Ele chama de a palavra contada, mas a gente sabe que hoje em dia as histórias não têm necessariamente o formato de epopeia, né? Então, do gênero épico, nasceu um outro gênero, que é o gênero narrativo. O que é o gênero narrativo? Basicamente, é aquele em que nós encontramos histórias sendo contadas por um narrador. Então, a gente não pode confundir, presta atenção, não confundir o eu lírico, que é a pessoa que fala no poema, com o narrador, que é a pessoa que fala na história. Esse narrador que fala na narração, ele pode ser em primeira pessoa, né? Ou seja, ele pode ter vivido a história e está contando essa história, mas ele pode também ser puramente observador, né? Eu estou aqui observando a história de longe e eu estou contando em terceira pessoa, tá? Olha só, gente, por causa disso, a gente acaba tendo alguns subgêneros narrativos, como, por exemplo, romance. Gente, romance não é necessariamente uma história de amor. Romance é uma história bem desenvolvida, com vários núcleos de acontecimentos. Então, por exemplo, Harry Potter é um romance. Por quê? Porque é uma história longa, nós temos muitos eixos narrativos, nós temos vários núcleos de personagens, a gente tem o conto, né? O que é o conto? O conto, ele é uma história mais curta, né? Ele vai ter ali um único centro de ação. A gente tem a crônica, gente do céu, o Enem adora
crônica, adora crônica, tá? E nós, brasileiros, particularmente, somos muito bons na crônica, né? Então, assim, a gente pega algum acontecimento do cotidiano e, a partir desse acontecimento do cotidiano, a gente cria uma reflexão. Nós temos, por exemplo, as fábulas, né? Tão comuns até na Roma antiga, a gente tinha lá as fábulas, que eram histórias que aconteciam entre animais e que tinham ali uma moral, histórias muito simples, né? E que traziam uma moral, uma ideia, uma forma de conduta, tá? Então, é muito importante que a gente saiba categorizar todos esses elementos, categorizar todos esses gêneros e subgêneros dentro da literatura. Literatura, gente, que como arte é aberta, né? Como arte, ela está sempre ali disposta a receber novidade, e quem é que vai mandar nessa novidade? Nós. A nossa criatividade, o nosso poder inventivo, esse poder que é nosso, que é humano, tá certo? Gente, basicamente, essa foi a nossa segunda aula sobre os gêneros textuais. Qualquer dúvida, me procura. Vocês já receberam uma apostila, ela tá lá, linda e maravilhosa. Basta fazer, ok? Muito obrigada pela atenção e até a nossa próxima aula.